Nós, claro que estamos felizes, né, confiantes de que nós vamos consolidar a vitória do Lula no primeiro turno, a vitória de Lula agora no segundo turno. Porque, veja bem, né, Lula saiu do primeiro turno vitorioso, e mais uma pesquisa que aponta Lula exatamente na liderança. O que nós estamos fazendo e vamos continuar fazendo até o dia 30 de outubro, que é o dia da eleição, é manter acesa essa chama da esperança, da confiança do Brasil voltar ao trilho do desenvolvimento com paz, com democracia, né, com geração de emprego, com inclusão social, com a volta do presidente Lula ao comando político-administrativo desse país. Nesse contexto, né, nós temos aqui intensificado a nossa luta. Na verdade, né, eu não parei, celebrei, sim, uma bela vitória no dia 2, quando a maioria do povo do Rio Grande do Norte me concedeu a honra de governar o Estado pela segunda vez, me reelegendo, inclusive, já no primeiro turno. Portanto, minha sempre, sempre imensa gratidão ao povo do Rio Grande do Norte. Ao mesmo tempo, também, em que o Rio Grande do Norte, a exemplo dos demais estados do Nordeste, deu uma bela vitória ao presidente Lula, 62% dos votos válidos. Mas o fato é que eu não parei e, portanto, assumi a coordenação da campanha do presidente Lula, reunindo os partidos, os aliados, os movimentos sociais em geral, e estamos aqui empenhados, repito, em manter acesa essa chama, porque o nosso compromisso aqui não é só manter os votos que ele obteve no primeiro turno, nós queremos ampliar. Aliás, tem até, Leonardo, uma gincana. Na semana passada eu estive na reunião da coordenação da campanha do presidente Lula, onde lá estiveram várias lideranças, inclusive, né, o Nordeste, com os governadores eleitos já no primeiro turno e os que estão disputando agora no segundo, com chances reais de vencer, como é o caso da Bahia e outros. E lá, né, nós fizemos uma brincadeira que é exatamente o seguinte: qual vai ser o estado que vai ampliar mais ainda a votação pró-Lula no primeiro turno. O governador Huerto disse que o Piauí tinha saído na frente, porque deu mais de 70%. Eu disse a ele que se preparasse, porque o Rio Grande do Norte está na fila para ampliar essa votação. Mas o fato é que brincadeira aqui à parte, o sentimento nosso é de muita seriedade, de muita disposição, porque o Brasil, em especial o Nordeste, sabe o que foi que significou os tempos do governo Lula para a região Nordeste e para o Brasil, versus esses tempos de tragédia social que nós estamos vivendo, fruto do desgoverno Bolsonaro. Então, governador, exatamente sobre isso que eu queria, desculpe interromper a senhora, mas eu queria exatamente puxar um pouco a questão do Nordeste, que a senhora tem falado bastante. A gente teve, logo após o resultado das urnas ser conhecido, nós tivemos o presidente Jair Bolsonaro envolvido em uma polêmica, né, que continua circulando até agora, em que ele associou o analfabetismo à votação que o Lula teve expressiva no Nordeste. Como é que a senhora encarou essa declaração? Olha, com muita indignação, né? Porque é uma ofensa inaceitável, né? Chamar o nordestino de analfabeto, de sem cultura. Né? Imagine, o Nordeste, primeiro formado, constituído por um povo trabalhador, um povo amoroso, um povo hospitaleiro. O Nordeste, né, que tem muitas riquezas naturais, o Nordeste que tem uma diversidade cultural imensa, o Nordeste, Leonardo, que representa a segunda região mais populosa do país. E a resposta a mais essa ofensa, esse insulto do presidente da República, virá de forma vigorosa agora nas urnas.
porque repito o que eu disse aqui. A votação do Lula no segundo turno aqui no Nordeste, ela não vai apenas se manter, ela vai exatamente crescer. Bolsonaro não tem espaço aqui no Nordeste para crescer a sua votação. Pelo contrário, a rejeição dele só faz aumentar. E esse espaço de crescimento da candidatura do Lula não vai ser só no Nordeste, né? Vai ser em outras regiões também. É só ver o que aconteceu nesse domingo, inclusive lá em Minas Gerais. As imagens falam exatamente por si só. Então, essa ofensa que ele fez, né, humilhando exatamente o povo nordestino, aliás, o que é muito do perfil dele, né? Ele humilha as mulheres, agride as mulheres, um homem que debochou, inclusive, dos pacientes morrendo com Covid, as ameaças constantes à democracia, mas, objetivamente, repito, mais essa ofensa, mais essa humilhação que ele fez ao povo nordestino, só fez aumentar a indignação e, consequentemente, aumentar a disposição do povo do Nordeste de dar uma resposta à altura no dia 30 de outubro. Vai ser uma resposta, vai ser mais uma lição de altivez, de sabedoria que o povo do Nordeste tem em defesa da democracia. Governador, eu ia perguntar para a senhora o seguinte, porque hoje voltou ao debate, já está sendo discutido isso há alguns dias, o vice-presidente e atual senador eleito pelo Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão, deu uma entrevista em que reforçou aquela ideia de aumentar o número de ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje, em nova entrevista, Ricardo Barros, que é o líder do governo na Câmara, a Globo News, também falou sobre essa intenção no ano que vem. A gente vai trazer já esse assunto para o Sakamoto analisar, mas quero te ouvir também sobre isso. O que a senhora pensa sobre esse assunto? Olha, isso é muito grave, Diego. Eu confesso a você que assim, é inimaginável um candidato a presidente da República, no cargo, candidato à reeleição, ousar ameaçar a democracia a este ponto. Porque que Bolsonaro tem vocação para o autoritarismo, isso não é novidade. A trajetória dele expressa exatamente isso, né? Um homem que faz apologia à tortura, afinal de contas, quem não se lembra do voto dele na época do impeachment contra a presidenta Dilma, e ele dedicou aquele voto a nada mais, nada menos que um dos piores torturadores do Brasil, que foi o coronel exatamente Ustra. As ameaças que ele fez constantemente, as urnas eletrônicas, enfim, na verdade, o governo dele é um governo pautado, né, por um clima de instabilidade, não é só no campo econômico, no campo social, mas a instabilidade no campo institucional. Mas, dessa vez, né, ele foi muito além, porque o que está por trás dessa tentativa deles, dessa proposta de ampliar o número de ministros do Supremo, simplesmente do caminho para a ditadura. Está muito, muito claro isso. A gente viu o que aconteceu na Venezuela, na Hungria, o que está exatamente acontecendo, de forma que, sabe, eu fico assim, imaginando como é que alguém, para além de diferenças políticas ou ideológicas, mas que tem um mínimo de zelo, de noção do que significa a importância da democracia, imagina, está entendendo, de repente dar um voto, né, ao Bolsonaro, né? Eu continuo achando, Diego, que o tema da democracia é o tema que vai prevalecer nessa eleição, associado, sim, à questão, né, da realidade do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Mas eu acho que o tema da democracia está, mais uma vez, mostrando, né, que o Brasil está se unindo, porque não é o PT, não é o partido A ou o partido B. Nesse momento, o partido mais importante
é o compromisso que a gente tem, né, com a defesa da democracia. Sem democracia, né, o que é que nós temos pela frente? Temos pela frente o autoritarismo, o obscurantismo, exatamente a ditadura. Então, eu quero aqui expressar meu mais profundo repúdio a essa proposta, né, que ele apresentou e, mais uma vez, quero aqui reiterar a nossa confiança que essa proposta vai ser derrotada nas urnas, que a democracia vai falar mais alto. Governadora, a senhora foi a única mulher eleita entre os governadores no primeiro turno das eleições. E se a gente considerar no segundo turno, o máximo que pode acontecer é Pernambuco eleger uma mulher, porque o segundo turno está entre Exato. Marília Reis e Raquel Lira, né? Vai sair mais uma governadora. No final das contas, serão duas mulheres à frente de 27, considerando que são 27 unidades da federação, teremos apenas duas mulheres. Como é que a senhora analisa isso? E como é que a senhora analisa, o que a senhora analisa que deve acontecer para que mais governadoras assumam mandatos, mais mulheres possam concorrer e mais governadoras assumam nos próximos anos? Primeiro, aqui, Leonardo, dizer da minha alegria, pelo menos eu não vou estar só, né? Vai ter mais uma governadora. Inclusive, o meu partido, lá em Pernambuco, firmou posição, né, de apoiar a deputada Marília, porque eu tenho muito carinho. Segundo, claro que eu fico feliz em o Rio Grande do Norte, mais uma vez, dar uma lição de protagonismo na política, quando, em 2018, eu fui a única mulher eleita governadora do Brasil, e agora, no primeiro turno, como você acabou de mencionar, fui a única também. Acho que isso tem uma correlação com o protagonismo das mulheres no Rio Grande do Norte no que diz respeito à participação das mulheres na política. Afinal de contas, por exemplo, foi daqui do Rio Grande do Norte que saiu o primeiro voto feminino, na década de 20, através de Celina Guimarães. Foi daqui do Rio Grande do Norte também que saiu a primeira prefeita eleita, não só do Brasil, mas da América Latina, que foi a prefeita Alzira, eleita numa cidade aqui, na cidade de Lages. Nós estamos falando também aqui da terra de Nízia Floresta. Nízia que exerceu um papel de vanguarda muito importante, né, na defesa dos direitos das mulheres. Então, isso me enche realmente de orgulho. Mas nós precisamos avançar. Não é saudável, de maneira nenhuma, que nós, mulheres, mais da metade da população, estejamos ainda tão subrepresentadas no contexto exatamente da política. 27 governadores e, de repente, só duas mulheres. A nossa participação, por exemplo, nos legislativos, seja no campo estadual, no campo federal, ainda é muito, muito tímida. Nós precisamos avançar. E acho, Leonardo, que o caminho é, por exemplo, a reforma política. Nós já demos alguns passos, né? Eu participei, inclusive, no Congresso de todo esse debate, por exemplo, de cota para as mulheres, no que diz respeito à questão do fundo partidário, no que diz respeito à destinação do tempo, do horário eleitoral, mas nós precisamos avançar em algo que eu acho que é fundamental, que é não apenas estabelecer uma reserva de que tem que ter um número X de candidatas mulheres, mas avançar do ponto de vista de estabelecer número de vagas, por exemplo, no parlamento. Dito que existe machismo também nos partidos de esquerda, como é que a senhora avalia a presença do machismo na política e falo dos partidos de esquerda também? Não, sim, infelizmente essa cultura ainda é muito predominante, né? Vem do patriarcado, todo esse machismo de caráter estruturante. Não é fácil, né, as mulheres se lançarem no mundo da política, né? Não é fácil de maneira nenhuma, pelo contrário, é muito desafiador essa cultura do machismo, as inúmeras atribuições que recaem sobre os ombros exatamente das mulheres e, infelizmente, no geral, né, os partidos, né, têm uma cultura ainda muito atrasada, muito machista.
Meu partido, graças a Deus, há muito tempo que avançou nessa direção, do ponto de vista da organização interna do PT, Diego, há muito tempo que a gente aplica, por exemplo, a regra da paridade nas instâncias diretivas, nas instâncias dirigentes do PT, há tempos que a gente tem exatamente a regra da paridade. E é evidente que esse ambiente que a gente vive no Brasil, com um presidente de perfil muito conservador, né, reacionário, presidente, inclusive, que agride as mulheres, infelizmente, a violência que cresceu, isso também, né, contribui cada vez mais, né, para essa realidade que a gente vive, e repito, uma realidade que não condiz com a vida real, porque falta de capacidade das mulheres não é, muito pelo contrário, né? As mulheres têm dado demonstração de capacidade de gestão, de sabedoria, de firmeza, de atitude. O que nós precisamos, repito, avançar através, inclusive, dos mecanismos institucionais para que a gente possa ter um ambiente, né, com mais igualdade de oportunidade, né, na disputa. É essa a direção que nós devemos continuar dando e avançando. Muito bom. Ouvimos aqui a governadora reeleita do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. Governadora, parabéns pela reeleição. Seguimos aqui acompanhando de perto também o que ocorre aí no estado da senhora. Até a próxima, uma ótima noite.